Paz, Senhor Jesus. Vamos continuar nossa leitura aqui no livro de Lucas, capítulo 8. E aconteceu, depois que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1, dizendo: ele estas coisas clamava. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salve crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e do tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre espinho, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber se vir a luz. Saber se ir, vir a luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e o qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, então: estão lá fora tua mãe e os seus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou um barco dos seus discípulos e disse: passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda, e eles lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte a Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo, e andava ali pastando no monte.
uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles, os que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, de quem havia saído os demônios, vestido, de onde tinha saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe na sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os remédios todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, exclamou, declarou-lhe diante do povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. E Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. Aleluias. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e Tiago, João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e lhe disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aleluia. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Capítulo 8 de Lucas, finalizado. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Fique com essa palavra muito maravilhosa, muito forte, falando das maravilhas que Jesus fez, das coisas maravilhosas que ele fez quando aqui estava, mas que ele continua fazendo nos dias de hoje. Se você tem fé, e você tem um problema na sua família, tem um vício, tem alguém doente, tem algum problema que você acha que não tem solução, coloca nas mãos do Senhor, porque Deus é o Deus do impossível. Amém?